Olá e bem-vindos a mais uma de nossas análises detalhadas. Hoje, a nossa missão é desmistificar o gerenciamento de peso de uma vez por todas. A gente sabe que existe muita desinformação por aí, especialmente quando o assunto são aquelas dietas milagrosas. Então a ideia aqui é substituir esses mitos por um projeto de estilo de vida sustentável, totalmente apoiado pela ciência médica, para quem busca não apenas perder medidas, mas garantir uma saúde duradoura. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar nisso. É fundamental entender que o emagrecimento não tem absolutamente nada a ver com mágica. Na verdade, é um processo biológico e fisiológico fascinante. Quando a gente começa a entender como o corpo responde ao déficit calórico e à nutrição, fica claro que o gerenciamento do peso é uma habilidade que qualquer pessoa pode dominar, desde que tenha o conhecimento certo em mãos. Para guiar a nossa conversa, a gente dividiu essa análise em 5 passos fundamentais. Primeiro, definindo um peso saudável. 2. A fisiologia da perda de peso. 3. Estratégias comprovadas para o sucesso. 4. Estruturas alimentares práticas. E 5. Mudando a mentalidade do estilo de vida. Então, começando com a parte 1. Definindo um peso saudável através de parâmetros clínicos. Toda transformação precisa de um ponto de partida claro, certo? Os Institutos Nacionais de Saúde estabelecem que um peso saudável para adultos geralmente é definido por um índice de massa corporal, o famoso IMC, dentro da faixa de 18,5 a 24,9. O IMC serve como aquele alvo médico inicial seguro. É uma ferramenta de triagem fantástica que ajuda os profissionais a identificar possíveis riscos associados ao excesso de peso, servindo como uma excelente linha de base. Mas olha só, além do IMC, a forma como o corpo distribui a gordura é criticamente importante. Carregar a gordura predominantemente na região do abdômen, em vez de nos quadris, aumenta e muito o risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Medir a circunferência da cintura, logo ali acima dos ossos do quadril, oferece um retrato muito claro da situação. Medidas acima de 88 centímetros para mulheres e 101 centímetros para homens indicam que é hora de ter um pouco mais de cautela com a saúde metabólica. Avançando para a nossa seção 2, a fisiologia da perda de peso. A batalha da gordura versus água. O que é realmente interessante aqui, com base na pesquisa acadêmica da professora Aishi Baisal, é a composição dessa perda de peso inicial. Sabe aquelas famosas dietas extremas que parecem um sucesso instantâneo nos primeiros dias? Pois é, olhando para os dados, fica evidente o motivo. Nos primeiros 3 dias, cerca de 70% do que se perde é pura água. Exige pouquíssima energia do corpo. Mas, lá pela marca do 12º ou 13º dia, o jogo vira. A perda passa a ser quase 70% de gordura, que é muito mais densa e difícil para o corpo queimar. É a prova matemática de que desinchar não é a mesma coisa que emagrecer de verdade. E essa compreensão biológica nos leva a um alerta fundamental. Tentar forçar o corpo a manter aquela taxa inicial de perda fazendo dietas super agressivas ou jejuns não supervisionados é extremamente perigoso. Os dados mostram que perder peso rápido demais não apenas destrói a massa muscular, como pode ter consequências literalmente fatais. O ritmo seguro requer uma dieta confiável, que basicamente reduza pela metade as calorias de manutenção da pessoa e garanta em torno de 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal, justamente para preservar a massa magra. Isso nos leva à seção 3. Estratégias comprovadas para o sucesso. Conhecendo o roteiro da Mayo Clinic. Esse roteiro ilustra brilhantemente uma arquitetura completa para o gerenciamento de peso, que vai muito além de ficar só contando calorias. Para criar um resultado que dure a longo prazo, a gente precisa abordar todos esses 6 passos. Começa avaliando como está a cabeça, se há muito estresse no momento, depois passa por construir uma rede de apoio bacana, definir metas que realmente dão para alcançar, comer alimentos saudáveis sem perder o prazer, se manter fisicamente ativo e, por fim, mudar de vez a forma como o estilo de vida é encarado a longo prazo. Ignorar um desses pilares é exatamente o que costuma causar o temido efeito sanfona. Agora focando no terceiro passo, que é estabelecer metas realistas, a ciência traz uma notícia incrivelmente encorajadora. O seu primeiro objetivo não precisa ser perder 20 quilos. Os dados mostram que perder uma quantidade super modesta, apenas 3 a 5% do peso corporal atual, já gera uma cascata de benefícios para o corpo. Reduz os triglicerídeos, abaixa a glicose no sangue e corta drasticamente o risco de se desenvolver diabetes tipo 2. É uma vitória imensa para a saúde alcançada com uma mudança totalmente viável. Só que, para os resultados acontecerem, o planejamento precisa ser estratégico. Um erro clássico é focar só no resultado final. Dizer eu preciso perder 4,5 kg é uma meta de resultado. Ela mostra o destino, mas não te dá o mapa, entende?
Por outro lado, definir uma meta de ação, como caminhar 30 minutos por dia ou colocar 4 porções de vegetais no prato, foca nos passos diários exatos que vão produzir aquele resultado e garantir aquele déficit diário tão importante de 500 a 750 calorias. E falando em pratos, vamos para a parte 4, estruturas alimentares práticas, a construção culinária. Sabe qual é uma das formas mais inteligentes de ingerir menos calorias sem passar fome? É simplesmente incorporar mais alimentos à base de plantas. Os especialistas sugerem consumir pelo menos 4 porções de vegetais e 3 de frutas todos os dias. Graças ao alto teor de fibras, esses alimentos dão aquela sensação boa de saciedade e entregam nutrientes vitais. Eles preenchem o estômago de um jeito que a ingestão de calorias despenca quase que automaticamente. Focar em ingredientes frescos diminui a nossa dependência daqueles ultraprocessados que adoram esconder montanhas de açúcar, sal e gordura. Então, a grande sacada é notar como essas diferentes estruturas alimentares servem como ferramentas incríveis na sua jornada. As alternativas vegetarianas oferecem caminhos super flexíveis e mais leves. Dá para usar técnicas culinárias modernas e ingredientes fantásticos. Por exemplo, usar proteína de soja texturizada no lugar de carne moída pesada. Ou até explorar coisas como a aquafaba, aquela água do cozimento do grão de bico, que substitui as claras de ovos e dá leveza aos pratos sem jogar gordura para dentro da receita. É pura inovação na cozinha. Chegamos ao nosso ponto 5. Mudando a mentalidade do estilo de vida através de hábitos diários. Vamos ver como tudo isso se constrói na prática, com pequenas ações que modificam seu ambiente sem exigir um esforço mental absurdo. Ir ao supermercado de estômago cheio e com uma lista na mão, isso zera a chance de trazer tranqueiras por impulso para casa. Servir a refeição densa num prato menor funciona como um controle de porção automático para o cérebro, enquanto o prato grandão fica liberado para a salada. E olha só, levantar para atender o telefone ou trocar o elevador por até 5 lances de escada, tudo isso se soma numa atividade aeróbica fantástica no fim da semana. Combine isso com o hábito de limitar o óleo a uma simples colher de sopa no preparo dos vegetais e o resultado aparece. Mas é vital internalizar que dias difíceis vão acontecer. Essa citação, que vem lá dos conselhos da Mayo Clinic, oferece o suporte emocional perfeito para a jornada. As metas de ação não foram cumpridas hoje? Um hábito antigo voltou por algumas horas? Tudo bem, um deslize não é o colapso do projeto, é uma etapa normal do caminho. A culpa e o abandono total do plano são seus verdadeiros inimigos, e não um simples jantar fora da rotina. A atitude mais inteligente e resiliente é simplesmente acordar no dia seguinte e recomeçar. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo um questionamento que desafia a forma padrão como a gente enxerga a saúde. O gerenciamento do corpo nunca foi sobre sofrer durante meses para alcançar um número específico na balança, mas sim sobre reavaliar como as pequenas escolhas diárias são interpretadas pela nossa mente. Quando a gente passa a ver a ciência nutricional e os nossos hábitos como um grande sistema permanente e fascinante, e não como um castigo passageiro, os resultados inevitavelmente se consolidam. É uma evolução contínua, né? Uma reestruturação de pensamento que guia todas as outras transformações físicas. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação detalhada sobre a biologia e a estratégia da perda de peso. A gente espera que esse conhecimento se torne uma ferramenta poderosa para você daqui para frente. Até a próxima!